Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o João e aqui estamos com mais uma videoaula do canal Eureka, que visa justamente revisar os conteúdos para o Enem, em especial nessa aula sobre geopolítica, sobre as políticas econômicas capitalistas, voltando sempre ao assunto tão recorrente que caiu muito nos vestibulares antecessores, que são justamente o neoliberalismo, o liberalismo e o keynesianismo. O que são essas tais práticas econômicas que vêm gerando tanta ambiguidade no pensamento político atual, justamente nesse contexto também de pandemia? Vamos comentar sobre tudo isso e, acima de tudo, relacionar com conhecimentos filosóficos e também com justamente a geopolítica. Começando, claro, pelo liberalismo, basicamente temos uma teoria econômica fundada pelo famosíssimo Adam Smith, lá no século XVIII, que basicamente eles se inspiraram nos conceitos do iluminismo e também, claro, com todo aquele traço da Revolução Francesa que trouxe diversas marcas para a nossa sociedade contemporânea. Dentre elas, a gente tem o conceito do livre mercado, da circulação de mercadorias. A partir daí surgiu o conceito chamado globalização, que depois se expandiria, claro, para o atual neoliberalismo, que está em ascensão no nosso mundo contemporâneo, que vem sendo fortemente criticado. Tudo isso será tratado na aula de hoje. Bom, dando continuidade ao assunto, a gente tem, claro, a teoria do próprio Adam Smith, que é considerado o pai do liberalismo econômico. Basicamente, ele defende que há uma mão invisível dentro do próprio mercado, ou seja, não há necessidade do governo ou de qualquer agente externo influenciar de qualquer maneira que seja sobre o próprio mercado, porque ele próprio consegue se autorregular. Só que qual foi o problema disso tudo, toda essa teoria do Adam Smith? Foi basicamente que essa mão invisível caiu por terras. Como caiu por terras? Bom, como a gente sabe, dentro do contexto histórico, a gente tem o contexto da crise de 1929. Basicamente, entrou em questionamento o tal pensamento liberal que existia na época, proposto pelo próprio Adam Smith, sobre a própria eficiência dessa mão invisível. Se essa tal mão seria realmente capaz de controlar a economia de uma maneira consistente, visto que esses tais mercados entraram em colapso. Logo, anos depois, veio a teoria do famoso John Keynes, que basicamente defendia um pensamento radical oposto àquele do Adam Smith, que defendia que, apesar de sim o mercado ser movido por uma dinâmica de oferta e de procura, ele não pode ser unicamente controlado pela própria economia, e o governo deve sim fazer diversas influências sobre o mercado para que dessa forma encontre uma hegemonia, ou seja, que não entre em sérias crises como foi a de 29, fazendo dessa forma uma proteção ao mercado. Isso se tornou muito eficiente e se tornou uma prática muito recorrente nos governos posteriores, tanto os americanos quanto o brasileiro. Agora, fazendo um paralelo com a dinâmica nacional, podemos observar, por exemplo, no governo do Getúlio Vargas, com políticas intrusivas, ou seja, visando o desenvolvimento interno do nosso país, recorrendo à importância da Eletrobras e da Petrobras, descobrindo diversas jazidas de petróleo que posteriormente seriam considerados símbolos nacionais. Fazendo desta forma também paralelo com o governo Lula, que assim como o do Vargas, detinha um caráter nacionalista, ou seja, que visava o desenvolvimento interno do país. Como principal característica deste governo, poderemos citar o pré-sal, que foi basicamente um desenvolvimento da Petrobras, ou seja, a descoberta de novas jazidas de petróleo que poderiam propiciar para o país uma maior autonomia dentro do contexto internacional. Dessa maneira, podemos observar que o Keynes, muito mais do que um influenciador para a economia americana, também trouxe a importância do seu pensamento para diversos outros países e políticas internacionais, incluindo, claro, o próprio Brasil, como anteriormente citado pelo governo do Vargas. Agora, partindo do keynesianismo, podemos observar também o atual polêmico neoliberalismo, que basicamente seria uma continuidade do projeto inicial do Adam Smith, da mão invisível, só que com alguns certos ajustes para, seria, no caso, viabilizar a sua prática sem colocar o país em tanto risco como havia ocorrido com o liberalismo na crise de 29. Dessa vez, trazendo uma autonomia maior ao Estado, só que não ao ponto de influenciar de maneira considerável na economia, ou seja, uma influência mínima e parcial, apenas o necessário para conter determinadas crises. Agora, nos remetendo ao contexto de pandemia atual, podemos observar como a economia americana vem agindo sobre a economia atual da América. Isso porque a própria economia americana vem propondo diversas injeções de liquidez na economia, visando, claro, um maior sustento da mesma sobre esse contexto atual de crise. Dessa maneira, podemos levantar um novo questionamento referente. O neoliberalismo, ele é capaz de conter as crises que podem surgir dentro do nosso sistema? Bom, esse questionamento é simples.
A gente pode responder que não. Infelizmente, o neoliberalismo não vem se demonstrando capaz de conter diversas crises, por vezes remetendo a processos anteriores propostos pelo próprio Keynes, como o de maior intervenção na economia, para de certa forma proteger os empregos, ou seja, não gerando o desemprego estrutural e dessa maneira não gerando uma crise interna que seja tão prejudicial como foi a de 1929. Bom, basicamente é isso. E paralelo ao contexto do neoliberalismo, a gente pode citar como um fator de enorme importância o Consenso de Washington de 1929, que foi basicamente uma convenção feita pelo próprio Estados Unidos em colaboração com o mundo, que no caso atual, naquela época, já estava sendo globalizado. Ou seja, dentro de um contexto que as economias internacionais sofrem grandes influências umas sobre as outras, podemos observar que durante esse consenso foi proposto a atual ideia vigente sobre os Estados Unidos, por exemplo, que é justamente sobre a questão do neoliberalismo e de como combater as crises e misérias dos países subdesenvolvidos, sobretudo da América Latina. Apesar de terem sido debatidas as intervenções sobre a crise e a miséria nos países subdesenvolvidos, países como a própria América Latina vêm se demonstrando fragilizadas perante a pandemia Covid-19. Isso porque, como o próprio exemplo do Brasil, podemos observar um elevado número de casos de mortes e um grave déficit na economia nacional. Bom, apesar do Enem estar sendo fortemente debatido sobre essa possível próxima data, apesar de que vocês podem estar assistindo esse vídeo após terem sido divulgada essa tal data, não deixe de estudar, porque com certeza isso vai te trazer bons frutos futuramente. E fique ligado aqui no canal do Eureka, que iremos postar diversos outros vídeos e dicas para os vestibulares. Então, até a próxima, galera. Falou!